Olá pessoal, sou o professor Daniel Paulucci, sejam bem-vindos ao nosso curso de Ciências Contábeis em EAD. Eu vou estar com vocês esse semestre falando sobre economia. Aproveito para desejar um excelente 2018, de muita realização, muito aprendizado e que passemos esse semestre juntos aprendendo sobre economia e, claro, entendendo um pouco como funciona a economia no país que a gente vive. Bom, vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer os princípios que norteiam o pensamento econômico, identificar a presença desses princípios em fatos da economia brasileira, conhecer e compreender o conceito de escassez que existe no mercado, identificar o impacto da limitação dos recursos nas relações econômicas e na formação de preços, compreender a existência de falhas nos mercados e como elas impactam na vida dos agentes econômicos, e integrar todos esses conceitos que vamos ver aqui com o cotidiano. Bom, começando, vamos dar uma repassada nos objetivos? Então, olha só. Primeiro, vamos entender quais são os princípios que norteiam, ou seja, que guiam o pensamento econômico. Quais são os princípios que os agentes econômicos, e quem são esses agentes? Bom, são as famílias, as firmas, o governo. Quais são esses princípios que moldam o pensamento desses agentes na tomada de decisão econômica? Por que eles decidem por um determinado produto em relação a outro? Por que decidem por um determinado tipo de política fiscal em relação a outra? Tem governos que investem mais, gasta mais, tem governos que cortam mais gasto. Por que isso acontece? Vamos identificar também esses princípios que são para todas as economias, mas na economia brasileira. Vamos retratar esses princípios elucidando com notícias, com fatos que nós vemos em jornais, em televisão, rádio. Então, contextualizar esses princípios para a nossa economia. Conhecer e compreender o conceito de escassez. Será que eu tenho recurso, bens, dinheiro, enfim, para todas as pessoas? Ou eu tenho dentro da sociedade, dentro do ambiente econômico, agentes que não têm acesso a determinados produtos? Isso nós vamos ver. Identificar o impacto dessa limitação, dessa escassez aqui, de recursos nas relações econômicas e na formação de preços. Será que quem vende, quem compra, toma decisões diferentes quando esses recursos são limitados? Será que o produtor, quando ele tem uma quantidade menor e as pessoas procuram mais aquele produto, ele muda o preço? Ou então, eu, consumidor, quando vejo um preço de um produto que me interessa, que eu entendo que está mais baixo do que normalmente será que isso me muda de posição para comprar não apenas um produto, mas 2 ou 3 produtos? Então, isso também faz parte dos princípios econômicos. E compreender a existência de falhas nos mercados, e como que elas impactam na vida dos agentes econômicos. O que seriam essas falhas? Bom, as falhas são deficiências no mercado, que diminuem o bem-estar de consumidores e de produtores. Então, a gente vai tratar isso também, porque essa ineficiência prejudica o tamanho do mercado e diminui o resultado final da economia. Então, vamos lá. Bom, para começar, eu trouxe aqui para vocês uma afirmação do professor Gregory Mankiw. Ele é professor de Harvard, um economista muito famoso, um professor muito conhecido, e ele traz a definição da palavra economia. Então, segundo ele, a palavra economia vem do grego oikoumos e pode ser entendida como aquele que administra um lar. Então, olha só, de acordo com o Mankiw, a economia ela é a administração de recursos dentro de um lar. Quando a gente pensa em economia brasileira, o que seria o lar? Bom, seria o nosso país, o ambiente onde todos estão inseridos. Quando eu olho para o nosso país, eu tenho recursos limitados, eu não tenho recursos sobrando para fazer tudo. Isso está bem fácil de contextualizar agora, A gente tem acompanhado discussões como reforma da Previdência, corte de gasto público, privatização de empresas estatais, enfim. Isso é gestão dos recursos limitados.
Eu não tenho recursos para tudo, né? Então eu preciso fazer uma administração melhor desses recursos escassos. E isso faz parte da economia, né? Portanto, a economia ela administra o lar, o ambiente onde estão inseridos agentes econômicos e insumos econômicos, matérias-primas, produtos, recursos financeiros, enfim, todos esses recursos. Bom, a economia ela é pautada em 10 princípios principais. Então, do mesmo modo que na administração da casa, da nossa casa, a gente tem que tomar algumas decisões, a economia também tem que tomar determinadas decisões. E algumas perguntas são feitas para que a gente chegue às decisões mais corretas. Então, a primeira dessas perguntas é: quem vai trabalhar? Então, olha só, na nossa casa, imagine que você casou, né, teve um filho, e que marido e mulher trabalham, mas após o nascimento do bebê, tem o período lá de licença maternidade, e quando esse período está terminando, vocês vão ter que decidir se vai procurar uma escolinha para ficar o dia inteiro, se vai contratar alguém, né? Ou até mesmo se um dos dois, marido ou mulher, vai deixar de trabalhar no mercado de trabalho para cuidar da criança. Então, vou decidir quem vai trabalhar, o marido, a mulher, os dois, né? Então, são decisões a serem tomadas. Quando a gente fala em país, como é que um país define quem vai trabalhar? Bom, ele pode utilizar alguns recursos legais para isso. Então, vamos imaginar, menores de 16 anos não podem trabalhar, a partir dos 16 pode ser menor aprendiz, e, teoricamente, quem se aposenta não precisaria trabalhar. A gente sabe que na prática não é bem isso que acontece, né? Mas, de maneira legal, eu estou definindo quem vai trabalhar dentro da minha sociedade, dentro da minha economia. Então, também pode ser feito isso na economia de um país. Segundo item, quanto de determinados bens nós devemos ter e quantos nós devemos produzir? Imagine que o governo ele tem que tomar algumas decisões. Então, quantas escolas eu tenho que construir até ensino fundamental? Bom, ele vai consultar pesquisas feitas pelo IBGE para tentar estimar a população que tem a faixa etária de ensino fundamental e construir escolas daquela quantidade. Não adianta ele construir muitas escolas se não é de acordo com a necessidade da população para aquilo. Então, esse tipo de pergunta torna melhor a administração, porque se ele não construir escolas mais do que deveria, ele pode usar esse recurso para fazer hospital, para fazer outra coisa. Quais recursos devem ser utilizados na produção? Esse exemplo é interessante, pessoal, porque nós temos a Petrobras, né, a nossa maior empresa nacional, e ela está explorando petróleo, extraindo petróleo da camada do pré-sal. O que se enquadraria nessa situação? Bom, a Petrobras ela pode importar petróleo do Oriente Médio, que sai lá sem muitas dificuldades, né? Não precisa ir a mais de 20, 30, 40 quilômetros de profundidade, igual o pré-sal, ou extrair do pré-sal, que é um recurso mais caro, há risco ambiental, enfim, mas é uma decisão a ser tomada. Então, os combustíveis que são vendidos no Brasil, que são comercializados aqui, eles serão produzidos com petróleo do pré-sal ou petróleo do Oriente Médio? São decisões a serem tomadas. Também é uma pergunta que ajuda a administração da economia. Por fim, qual é o preço que os produtos devem ser vendidos? Então, qual é o preço que deve ser vendido, o litro da gasolina? Será que eu tenho que colocar imposto? Tenho que aumentar esse imposto? Ou então um produto importado? Devo gerar um imposto sobre esse produto importado? Então, você compra algum produto lá da China, por exemplo, por aplicativo, ele chega aqui, para no correio e aí vai passar por um processo de tributação. Será que esse imposto que vai ser cobrado desse produto tem que ser alto ou baixo? Se for alto, por quê? Se for mais baixo, por quê? Então, são decisões que ajudam a administração da economia. E não só ajudam, mas elas têm uma razão fundamental. Por que essas perguntas devem ser feitas?
A resposta está na sociedade e nos recursos escassos. Eu tenho uma sociedade onde os agentes querem produtos, bens e serviços, mas nem todos têm recursos para isso e nem todos os bens que são produzidos são o suficiente para atender à vontade dos agentes econômicos. Então eu preciso fazer uma gestão para melhorar o bem-estar o máximo possível dos agentes econômicos, o que não quer dizer que eu vou conseguir atender todo mundo de acordo com a sua própria necessidade. A administração dos recursos da sociedade é importante, pois eles são escassos, são limitados. A escassez significa que a sociedade tem limitação nos recursos e não pode produzir todos os bens que as pessoas desejam. Alguém vai ficar sem, ou os produtos serão limitados de acordo com a renda, quem tem condição financeira para comprar determinado bem, enfim. Agora, como é que a gente vai regular isso, né? É só o preço? Como é que eu vou determinar quem consegue um bem na sociedade e quem não consegue? Qual é o determinante? Bom, eu tenho algumas ferramentas para isso. Eu tenho o mercado, eu tenho o comércio, e aí eu vou determinar quem vai ter a maneira de acesso a determinados bens. Então, olha só, a economia é o estudo de como as sociedades administram seus recursos escassos. Ela leva em conta como as pessoas tomam suas decisões, a gente vai aprender no primeiro princípio o que são trade-offs. Para adiantar aqui, entendam como dilemas. Qual é o custo de oportunidade das coisas, das escolhas que fazemos. Vamos entender também que as pessoas sempre pensam no ganho marginal, no pouquinho a mais que pode ganhar, e que as pessoas respondem a incentivos. Então, esses são 4 princípios. Eles estão ligados às pessoas. Mas dentro do ambiente econômico eu tenho as pessoas, tenho o comércio e tenho o mercado. Então, existem mais princípios para as outras esferas do ambiente econômico. Os princípios, podem ser distribuídos de acordo com a sua finalidade. E vão considerar sempre a sociedade e o mercado. Outra questão que é estudada pela economia é como que as pessoas interagem, como que elas se relacionam em sociedade. E aí, dessa relação dos agentes econômicos, que estão pensando lá nos primeiros 4 princípios, com outras pessoas também pensando nos primeiros 4 princípios, tomando suas decisões com base naqueles princípios, eu tenho 3 novos princípios relacionados a essa interação dos agentes na sociedade. E são eles. Primeiro, o comércio pode proporcionar bem-estar a todos na sociedade. Se eu tenho comércio, as pessoas podem ter acesso a produtos, enfim, podem ter condições de conseguir determinado bem que desejam. Se eu não tivesse comércio, isso não seria possível. O mercado geralmente é uma boa maneira de organizar a sociedade. Terceiro, o governo pode, às vezes, a gente vai falar bastante disso, aumentar os ganhos econômicos. Então, já nessa primeira parte, nós vimos 4 princípios relacionados ao comportamento das pessoas, agentes econômicos. Depois vimos 3 princípios relacionados à interação desses agentes dentro da sociedade. Vamos que tem mais. Mas e o mercado? As forças e tendências do mercado podem afetar o funcionamento da economia. Quando o mercado não vai bem, toda a economia sente, no primeiro momento, o resultado econômico piora, e no segundo momento, esse mau resultado econômico chega para as pessoas. Como? Através de desemprego, aumento de problemas sociais, como violência, aumento de tributação, né, que nosso governo tem feito bastante. Então, existem consequências. Então, quando o mercado não vai bem, ele afeta até a última esfera a vida dos agentes econômicos. E aí temos princípios para isso. Então, olha só, o padrão de vida das pessoas depende da capacidade de produção do país. Então, a gente vai entender por que o padrão de vida do brasileiro ele é tão diferente
do padrão de vida do americano. Será que é só uma questão de quem colonizou? Ah, lá foram os ingleses, aqui os portugueses, será que foi só isso? Ou existem outros fatores que foram acontecendo nos últimos 500 anos, né, 518 anos, e que influenciam esse resultado econômico, essa performance econômica do Brasil? Vamos tratar isso. Segundo, os preços aumentam quando o governo imprime ou gasta muito dinheiro. Aqui nós vamos ter alguns eventos para relacionar. A gente vai falar de Copa do Mundo, Olimpíada, enfim. Tudo isso tem impacto na gestão dos recursos e no efeito de preços disso dentro da sociedade. E 10º e último princípio, a sociedade sempre vai enfrentar um trade-off, um dilema de curto prazo entre inflação e desemprego. Esse é um dos princípios mais evidentes que nós temos para entender como a economia funciona. As decisões que nós acompanhamos, por exemplo, de taxa Selic, no Banco Central, e o resultado dela, é claro que atinge a inflação, mas também gera consequência indesejável, que é o aumento de desemprego. E a gente vai entender como isso funciona, ok? Então vamos lá começar a nossa caminhada pelos princípios econômicos, né, e começar sempre pelo primeiro. Olha só esse lanche, que beleza! Quem não jantou, quem não comeu nada e está assistindo a gravação agora, deve olhar para esse lanche e pensar assim, acho que eu vou sair para comer um lanche desse. Mas esse lanche está aqui, não é só para fazer vocês passarem vontade e ficarem com água na boca de comê-lo, mas para gravarem esta frase: não existe almoço grátis. Não existe nada grátis em nenhuma relação. Não é só na relação econômica, mas não existe nada grátis em nenhuma relação. Para toda a relação que existe, há uma contrapartida, um custo, né? E a gente vai entender isso de maneira mais simples. Então vamos lá. Para a gente ter uma ideia do que é um trade-off, lembrando que a gente falou disso nos slides anteriores. Trade-off é um dilema, uma escolha. Para termos alguma coisa, geralmente temos que abrir mão de outra. Então, alguns trade-offs clássicos da história da economia mundial. Primeiro deles, armas e manteiga. Você deve estar pensando assim, arma e manteiga? O que tem a ver arma e manteiga? Bom, esse é um dos primeiros trade-offs econômicos e ele está relacionado à época das guerras mundiais. Por quê? Bom, lá em 1930, 1920, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as estruturas industriais das economias dos países que estavam envolvidos nas grandes guerras não era plenamente desenvolvida. Então eu não tinha um setor de fabricação de utensílios domésticos, como panela, pratos, enfim, talheres, bem desenvolvido. E em outra parte das regiões desses países, setor de armas, de fabricação de equipamento bélico, setor de fabricação de carro, setor de processamento de alimentos. Eu não tinha isso muito bem estruturado nas economias. A capacidade de produção, naquela época, era limitada. Então, quando esses países entraram em guerra mundial, uns com os outros, foi refeito todo um ordenamento do como agir. E esse ordenamento passava por, olha, nós não temos tempo para construir fábricas para equipamento bélico, para armas, para tanque de guerra, para capacete de soldado, enfim, para munição. Nós temos duas opções. Ou vamos com o pouco armamento que temos e mantemos as produções de panela, de eletrodoméstico, enfim, de utensílios de casa toda funcionando, como sempre teve, ou paramos a produção desses produtos que não são essenciais para a guerra e direcionamos toda a produção industrial desses locais para atender objetivos relacionados à guerra, para produzir arma, munição, enfim. E foi isso que foi feito. Então,
esse trade-off aqui simbolizava armas, que era tudo relacionado à guerra. Então, pensem, fábrica de roupa passou a fazer uniforme de soldado, enfim, direcionou toda a capacidade de produção para um fim específico, guerra, e a manteiga representava tudo aquilo que não era relacionado à guerra. Então, esse era um trade-off. Eu tinha uma escolha. Ou destino a minha capacidade de produção para artigos de guerra, ou continuo produzindo o que eu sempre produzi, mas corro o risco de perder a guerra. Então, um trade-off que teve que ser tomado. Segundo, comida e roupas. Então, imagina que você sai no próximo sábado, né, com R$1.000 no bolso para passear no shopping e vai lá, compra os produtos que você quer e deixa R$100 separado, gasta R$900 e deixa R$100 separado para você almoçar num bom restaurante depois de ter feito todas essas compras. Bom, você pode almoçar e gastar os R$100 no almoço, ou no caminho desse restaurante, você passa em frente a uma loja e vê uma camiseta que te interessa muito e ela custa R$60. Você pode abrir mão de almoçar nesse restaurante que você ia gastar R$100, tem uma comida melhor, lugar mais agradável, mas comprar a camiseta e, com os R$40, comer um lanche. São escolhas. Aqui, exemplo, comida ou roupas. Nós fazemos esse tipo de escolha. Tempo de lazer e tempo de trabalho. Né? O que eu faço no meu final de semana? Puxa, eu tenho que estudar, tenho que ver os materiais que foram abordados no curso, para que eu não tenha tanta dificuldade lá antes da prova. Ou não. O final de semana é de lazer. Eu já trabalho bastante, já estudo bastante, então o final de semana eu quero descansar, me divertir, aproveitar. São escolhas. Você se divertir no final de semana pode significar não ir tão bem na prova. Ou o contrário, né? Você pode estudar o tempo todo e quando chegar a data da prova está desgastado, enfim, não ter um bom desempenho porque não equilibrou bem o seu tempo de lazer e de estudo. E o principal, gente, eficiência e equidade. O que seria esse trade-off? Bom, eficiência. Imagine que você tem uma fábrica de sapatos e que lá na sua fábrica de sapatos você tem 1.000 empregados. E o trabalho desses empregados é pegar solados de borracha, você faz sapato de couro nessa fábrica, e costurar manualmente esses sapatos, esses couros nas solas de borracha, para vender os sapatos. A capacidade de produção da sua empresa é de 500 pares por dia. E aí, num determinado momento, você vai participar de uma feira internacional para o setor de calçados. E lá naquela feira, você toma conhecimento de uma máquina muito moderna, onde você coloca de um lado o solado de borracha, do outro lado o couro do sapato, e ele processa sozinho e faz a costura dos dois, sai no sapato pronto do outro lado, sem apenas um empregado para operar, e com capacidade de produção de 2.000 pares por dia. E aí você fica nesse dilema de eficiência e equidade. Você está perguntando assim, mas por que, professor? Bom, você fica nesse dilema, primeiro porque você vai com o mesmo tempo, um dia de produção, produzir 2.000 sapatos e não 500 pares de sapato. Mas e a equidade? Bom, se você tem essa máquina, você não precisa mais de 1.000 empregados. Você agora pode ficar com um e mandar 999 embora. Então veja, você é mais eficiente, mas você é menos igual, porque isso custou a demissão de 999 pessoas que não vão partilhar dessa riqueza gerada na produção. A tomada de decisão sempre vai requerer a troca de um objetivo por outro. Então, quando eu escolher armas, estou abrindo mão de manteiga. Quando eu escolher manteiga, estou abrindo mão de armas. Segundo princípio. Então, olha só, esse é muito importante esse detalhe, pessoal. O primeiro princípio e o segundo são diferentes no seguinte sentido. Primeiro princípio, você ainda não escolheu. Você tem duas opções na sua frente e você vai decidir. O segundo princípio, ele vai tratar depois que você escolheu, a gente vai olhar para o que não foi escolhido,
que é o que você deixou de escolher. Então vamos lá, princípio 2. O custo de algo é aquilo que você abre mão para conseguir. Para tomarmos decisões, comparamos os custos e benefícios das alternativas. Ir para a faculdade ou trabalhar, ficar estudando ou ir a um encontro, vir para a aula ou ficar dormindo, assistir a nossa teleaula ou assistir um filme no Netflix, uma série. Não que eu não goste, tá? Mas tem tempo para tudo. O custo de oportunidade de um item é aquilo que você abre mão para ter. Olha esse cara aqui, Lionel Messi, joga pouco. Lionel Messi, astro do futebol, jogador do Barcelona, por enquanto, decidiu abrir mão de seus estudos lá quando era pequeno na Argentina para se mudar para a Espanha, jogar na categoria de base do Barcelona, com a esperança de ser um grande jogador no futuro. Qual era o trade-off do Lionel Messi naquela época? Bom, eu podia ficar com a minha família na Argentina, crescer perto dos meus primos, dos meus irmãos, enfim, da minha família, ou abrir mão de tudo isso e apostar na chance de ser um grande jogador de futebol, ganhar milhões anos depois, jogando futebol. Isso é o trade-off, ficar na Argentina ou ir para a Espanha para se tornar um jogador profissional de futebol. Legal. E ele escolheu, decidiu ir para a Espanha. Qual foi o custo de oportunidade? Bom, o custo de oportunidade foi as festas de família, que ele não pôde participar, a infância dele só jogando futebol, pouco estudo, porque a carreira dele estava direcionada ao futebol e não a outros estudos. Ele poderia ter feito faculdade, enfim, não fez. Então, o que ele deixou de escolher, essas coisas que eu acabei de falar, é o custo de oportunidade dessa decisão dele. Resultado, ele se deu bem, né? Virou um dos jogadores mais caros do mundo, ganha milhões de dólares em poucas horas. Existem vários que fazem a mesma trajetória e não conseguem ter tanto sucesso quanto o Lionel Messi, né? E tem um custo de oportunidade alto porque passou o tempo, não se formaram, não desenvolveram outra carreira. Enfim, não é para todos que acontece assim. Então, vamos repassar aqui antes de terminar esse nosso primeiro bloco. Trade-off, Lionel Messi, ficar na Argentina ou ir para a Espanha? Ele não escolheu ainda. Custo de oportunidade, ele escolheu ir para a Espanha. Custo de oportunidade é aquilo que ele não fez ficando na Argentina. Para a gente terminar, imagina a seguinte situação. O Lionel Messi acorda de manhã, num sábado, casa grande, um gramado bem espaçado, e ele acorda e fala assim, acho que eu vou cortar o gramado da minha casa. E vai passar a manhã inteira do sábado cortando o gramado. Aí chega alguém que é jardineiro ali na região, no bairro dele, e oferece a cortar a grama dele por 100 euros. Ele pode decidir aceitar o serviço do cara ou não. Se ele aceitar, com esse mesmo tempo ele pode ir gravar uma propaganda, um comercial, ou ir numa loja de esporte autografar camisa e ganhar muitos 1.000 euros nesse mesmo tempo. E só gastou 100 euros lá para cortar a grama. Ou ele pode decidir e falar assim, não vou pagar 100 euros, eu mesmo vou cortar. Então ele vai lá, economiza 100 euros, mais custo de oportunidade. Nesse mesmo tempo ele poderia ter gravado comerciais, ganhado, autografado camisetas, participado de eventos e ganhado milhões de euros. Tudo existe um custo de oportunidade. Você que está agora assistindo a nossa teleaula, já fez a escolha. O seu trade-off era assistir a teleaula ou fazer outra coisa. Bom, você já escolheu assistir a teleaula. Qual é o custo de oportunidade? É tudo aquilo que você deixou de fazer nesse mesmo tempo que você está assistindo a aula. Pessoal, terminamos... tem um exemplo aqui, ó. E na prova? Como é que vai funcionar isso? Então, olha só. As nossas questões, pessoal, sempre tem uma contextualização de um fato que acontece na economia, porque elas são feitas no formato do padrão ENAD, né? Então,
é preparado para que vocês lá na frente, quando fizerem o exame de qualificação do curso, vocês não tenham dificuldade. Então vamos lá. São Paulo, ter um imóvel como investimento pode ser sinônimo de autorrealização e tranquilidade financeira para muitos brasileiros que chegam a investir anos no sonho da casa própria. Mas será que com a atual economia é viável se arriscar nesse empreendimento? O aluguel é uma alternativa que deve ser levada em conta. Para o diretor regional do Sindicato da Habitação, o Secov, de Sorocaba, São Paulo, Guido Cussiol Neto, vale a pena colocar os prós e contras na balança antes de fazer a aquisição de uma moradia e também avaliar alguns aspectos relacionados ao aluguel. Essa notícia é do portal G1, de 30 de janeiro de 2018, e aí vem a questão. As pessoas muitas vezes têm que escolher entre diferentes alternativas para a sua tomada de decisão. Assinale a alternativa que se relaciona a esse contexto com base na teleaula apresentada. Então, olha só, qual é a situação? As pessoas estão em dúvida entre comprar imóvel, adquirir, investir no sonho da casa própria, ou alugar um imóvel. Elas já escolheram, nesse momento, comprar ou alugar? Não, elas ainda não escolheram. Então, seria custo de oportunidade? Não, porque a escolha não foi feita. Escassez? Não. Externalidade? Também não, a gente vai ver isso mais para frente. Benefício marginal? Também não, isso é de outro princípio. Portanto, se ela ainda está na fase da escolha, casa própria ou aluguel, a resposta correta é trade-off. Ela está num dilema para a escolha. Então, veja, a reportagem pode auxiliar na resolução da resposta, mas não necessariamente a resposta está no texto da reportagem, tá bom? Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Estamos de volta, pessoal, para o segundo bloco. Então, só relembrando, nós começamos a nossa caminhada pelos 10 princípios econômicos, né? Já vimos 2. Primeiro, as pessoas enfrentam trade-off. E segundo, sobre o custo de oportunidade. Trade-off, o dilema, custo de oportunidade, aquilo que eu não escolhi, aquilo que eu abri mão de escolher. Então, vamos agora para o terceiro princípio. Pessoas pensam racionalmente na margem. A chance de ganhos marginais, ganhos um pouco a mais, são pequenas. Por isso, as pessoas comparam as oportunidades a pequenos ganhos do plano inicial. Então, olha só. Imagina que você tem 2 amigos que estão precisando de dinheiro emprestado. Você tem R$1.000 e cada um deles precisa de R$1.000. O seu amigo número 1 te propõe, faz um pedido de empréstimo e diz assim, olha, me empresta R$1.000
e eu vou te pagar 5% de juros ao mês. Você acha a proposta tentadora, não responde naquele momento, né, e diz que vai pensar. No segundo momento, o seu outro amigo, o amigo número 2, pede os mesmos R$1.000 para você e te oferece pagar 5,5% de juros por cento ao mês. E você tem que escolher entre o amigo número 1, que ofereceu 5%, e o amigo número 2, que ofereceu 5,5%. Imagine que os dois, você gosta do mesmo jeito dos dois. O que vai te levar a tomar a decisão? Para qual amigo você emprestaria? Para o número 1, que vai pagar 5%, ou para o número 2, que vai pagar 5,5%? Acredito, pelo menos a maioria, escolheria a segunda opção. Por quê? Porque 5,5% é uma remuneração maior do que os 5%. Né? Então, as pessoas, elas pensam na margem. Né? Não tem, as possibilidades de ganho são muito pequenas. Então, toda vez que as pessoas têm uma oportunidade de ganhar um pouquinho mais, né, de ter um lucro maior, um resultado um pouco maior, elas vão tomar a decisão para esse caminho. As pessoas tomam decisões comparando os custos e os benefícios de cada margem. Quanto maior for a margem, maior a diferença entre uma situação e outra, mais tentado, mais motivado você vai estar a fazer essa opção, que tem a margem maior. Isso é natural, gente. O ser humano, o agente econômico, ele pensa desse jeito. Seja o consumidor, seja o produtor. Então, o consumidor, se ele puder pagar menos, não tenha dúvida que a gente não vai lá procurar na internet o produto que a gente quer, onde está mais barato, enfim. É o nosso papel fazer isso. E o produtor? Bom, se ele tem uma limitação de produção e tem que escolher aonde ele vai vender o seu produto, ele vai sempre procurar o mercado onde tem consumidores dispostos a pagar o preço maior. Por que ele vai vender no preço menor se ele não pode produzir a capacidade para vender para todo mundo? Ele vai ter que escolher. Isso faz parte da vida econômica. Aqui eu trouxe uma notícia para vocês, para contextualizar isso. Gastos de brasileiros no exterior sobe pelo segundo mês seguido em setembro. No mês passado, despesas no exterior somaram 1,29 bilhão. No acumulado do ano, porém, ainda há quedas de gastos, diz o Banco Central. Então, olha só. Por que o gasto de brasileiros subiu no exterior? Será? Vocês conhecem alguém que determinados produtos, como por exemplo aparelho celular, fala assim, esse não vale a pena comprar aqui no Brasil, ou um computador, esse é melhor comprar fora do Brasil, que é mais barato. Ou famílias que têm uma condição, um poder aquisitivo um pouco maior, decidem ter outro filho e vão montar enxoval em Miami, enfim, vão gastar mais em outro lugar. É natural isso? Então, olha só. Por que a pessoa decide comprar um aparelho celular em outro país e não aqui, se ela pode comprar em outro país? Bom, porque o preço lá em outro país é muito mais barato do que aqui. Né? Logo que o iPhone X ou o iPhone 10 foi lançado, eu lembro que ele foi lançado no Brasil por R$7.000 inicial. Agora não sei quanto está, até porque eu não tenho também. Saíram reportagens demonstrando que se você conseguisse uma passagem aérea para os Estados Unidos por até $700, valeria a pena você comprar a passagem aérea, ir para os Estados Unidos, comprar o iPhone lá e voltar, né? E você ainda gastaria menos do que se comprasse o iPhone aqui no Brasil. Qual é o raciocínio, o pensamento que guia esse tipo de análise? É ganhar na margem, um pouco mais de margem, um pouco mais de ganho. Quarto princípio. Pessoas respondem a incentivos. Pequenas mudanças nos custos e benefícios pode motivar as pessoas a responderem mudando sua atitude. Vou dar um exemplo.
Imagine que agora você está assistindo a teleaula e eu digo assim, ó, o que eu vou dizer agora, nesse momento, vai cair na nossa primeira prova. Vai cair isso. Chamei sua atenção, não chamei? Então, olha só, chamei a sua atenção, mas não porque eu te chamo a atenção, mas porque você recebeu um incentivo. Vai cair na primeira prova. A sua cabeça, a sua mente já faz o cálculo. Vai cair na primeira prova, se eu prestar atenção nesse item que o professor vai falar agora, eu tenho mais chance de acertar na prova. Acertando na prova, eu tenho mais nota e me preocupo menos com a minha aprovação lá no final. Olha só como a nossa mente naturalmente já faz isso. Isso é responder a incentivos. Existem incentivos econômicos, né? E a gente vai ver aqui. A decisão de escolher uma alternativa em relação às outras ocorre quando o benefício marginal da alternativa excede o custo marginal. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, o fato de você prestar atenção agora, quando eu digo que isso vai cair na prova, o cair na prova é um benefício, essa alternativa de prestar atenção agora é um benefício a mais do que o custo que você já está tendo de prestar atenção na aula. Agora, como é que funciona isso em termos de economia? Bom, o governo faz muito isso com a gente. Então, olha só essa notícia. Faz um tempinho já. Prorrogação da redução do IPI deve manter os preços da linha branca em baixa. Bom, primeiro, o que é a linha branca? Fogão, geladeira, forno, são os eletrodomésticos. O que estava acontecendo aqui nesse cenário da notícia? Bom, o IPI, Imposto Produto Industrializado, ele é cobrado em cima do preço dos produtos que são industrializados. E a linha branca é um produto industrializado. O governo, para incentivar a venda de produtos da linha branca, decide reduzir a taxa desse imposto. Quando ele reduz esse imposto, esse produto, geladeira, fogão, máquina de lavar, chega mais barato nas lojas. E as pessoas, ao verem aquele preço mais baixo do que o normal, se sentem incentivadas a trocar sua máquina de lavar, trocar sua geladeira, trocar seu fogão, né? E quando elas trocam, as empresas que produzem fogão, geladeira, enfim, precisam produzir mais, porque tem mais gente comprando. E quando elas produzem mais, precisam produzir mais, elas precisam contratar também. E aí eu diminuo o desemprego e gero renda. Então, essa ferramenta não foi usada só para a linha branca, tá? Foi usada também para carro. Ela é um incentivo para o consumidor tomar a decisão de antecipar uma compra ou de comprar mais de um produto, né? Então, eu ia comprar só a geladeira, mas o preço está bom, então eu vou comprar um fogão também. Final disso, do ponto de vista econômico, é incentivar as pessoas a consumir, porque esse consumo vai se refletir em aumento de produção e, consequentemente, em aumento de emprego. Legal? Então, quinto princípio. O comércio pode fazer todos melhorarem seu bem-estar. As pessoas podem obter ganhos através de suas habilidades no comércio. Imagine que você trabalha com vendas, numa empresa em que você tem a meta de vendas. Você tem lá um salário fixo, um percentual, vamos imaginar R$1.000, e você tem uma outra parte do seu salário que é variável de um mês para o outro. Essa variação é de acordo com o teu resultado de metas. Quanto mais você vender, mais comissão você vai ganhar e maior vai ser o seu salário. Agora imagine que numa empresa possam existir 2 empregados, onde um tem mais habilidade do que o outro para vender. E esse que tem mais habilidade, que consegue vender mais, muito provavelmente, nesse sistema de remuneração, vai ter um salário maior do que o primeiro. Isso só é possível, pessoal, por conta do comércio. Se não tiver o comércio, não existe a possibilidade das pessoas se destacarem,
usarem suas habilidades para ter melhores resultados, melhor remuneração. Existem economias centralizadas, vou dar um exemplo da Coreia do Norte, enfim, Cuba, que ainda é bem centralizado, onde não há esse tipo de situação. Todos, independente da sua habilidade, da sua aptidão, têm o mesmo padrão. Então, esse modelo, esse princípio econômico do comércio, ele é fundamental, porque ele vai motivar as pessoas a utilizarem suas habilidades, ficarem mais eficientes para melhorar o seu bem-estar. Isso vai gerar competição, e quando eu tenho competição, as coisas se desenvolvem. É só olhar, por exemplo, o mercado de telefonia celular mesmo. Vamos olhar lá para o iPhone 3 e para o iPhone 10. Mas por que o iPhone 10 chegou desse modelo? Foi só porque ele quis melhorar em relação ao 3? Não, foi porque tinha aparelho Samsung, aparelho LG, outros concorrentes que também investiram. Então essa competição motivou todas elas a melhorarem seus produtos. Isso trouxe ganho para todo mundo. O comércio permite que as pessoas se especializem em suas características individuais. É possível que eu tenha, através do comércio, pessoas que tenham mais habilidade para vender e outras pessoas que tenham habilidade analítica. Fala, poxa, esse cara ele é bom para trabalhar no financeiro da empresa. Ele é muito bom para fazer conciliação, ele é bom para avaliar crédito, não é para vender, mas a avaliação de crédito dele diminui muito a minha inadimplência. As pessoas têm habilidades diferentes e elas, com o comércio, podem exercer isso. Princípio 6. O mercado é geralmente um bom meio de organizar a atividade econômica. Uma economia de mercado, diferente dessas que eu acabei de mencionar, né? Coreia do Norte, Cuba, é uma economia que aloca os seus recursos através de decisões descentralizadas de empresas e famílias que interagem no mercado de bens e serviços. Então, olha só, economia de mercado, as decisões são descentralizadas. Não existe um governo, não existe uma ditadura, uma autoridade que determina a decisão dos agentes. Cada um toma a decisão que acha melhor. Nas economias centralizadas, como Coreia do Norte e Cuba, isso acontece. Há decisões centradas pelo Estado. Bom, nesse ambiente de economia de mercado, as famílias sempre vão decidir o que comprar e quem vai trabalhar. E as empresas vão decidir quem contratar e o quanto vai produzir. Vejam só, as famílias tomam a decisão do que comprar e de quem vai trabalhar pensando no que é melhor para elas. E as empresas decidem quem contratar e quanto produzir de acordo com o que é melhor para elas. Só que o que é melhor para as famílias pode ser diferente do que é melhor para a empresa. Então, eu tenho esse conflito aqui. Numa economia de mercado, isso funciona, porque as pessoas têm liberdade para tomar suas decisões econômicas. Em uma economia centralizada, não. Portanto, o mercado ele vai organizar muito bem isso. Ok? Adam Smith, lá um dos pais da economia, criou a teoria de que as famílias e as empresas interagem no mercado por uma mão invisível. As famílias e as empresas olham os preços quando decidem o que comprar e vender. Como resultado, os preços são guiados por essas decisões, maximizando a riqueza da sociedade. Então, olha só. As decisões das famílias de comprar determinado produto vão projetar a produção das empresas. Se eu tenho muitas famílias comprando, as empresas podem, no primeiro momento, aumentar os preços para ganhar um pouco mais de lucro e, no segundo momento, aumentar a produção para vender mais. As famílias, pensando no seu melhor bem-estar, podem não comprar produtos num determinado período porque entendem estar caro, né? E vão esperar que o preço baixe, porque dessa forma vão economizar mais recursos comprando o mesmo bem. Então, o mercado ele é fundamental para organizar a alocação da sociedade. E a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, por que uma pessoa passa férias nos Estados Unidos e a outra passa férias no interior de São Paulo, por exemplo?
Será que é o mercado que organiza isso? É o mercado. Por que uma pessoa tem um plano de saúde que atende nos melhores hospitais do país e outra não tem condição? Tem que ser atendido em UBS, UPA, enfim. É o mercado que organiza isso. Ele, às vezes, é injusto, não quer dizer que ele é justo, mas ele é o único que permite com que as pessoas tenham a possibilidade de mudar a sua condição social. O mercado, ele permite com que você faça faculdade, estude, se qualifique, arrume um bom emprego, tenha a perspectiva de depois fazer uma pós-graduação, um mestrado, ganhar um salário maior, mudar o padrão de vida da sua família. Em economia que não é de mercado, isso não é possível. Isso é limitado, controlado. Olha só essa notícia, ainda falando sobre organização do mercado. Preço do metro quadrado para venda de imóvel valoriza em São Paulo. Então, olha só, eu tenho famílias que querem morar aqui no ABC ou em outras cidades e que querem morar na cidade de São Paulo. Quem vai morar na cidade de São Paulo que tem um dos metros quadrados mais caros do país? Quem tem recurso para isso. Então, o mercado vai organizar quem é a população que mora na cidade de São Paulo e a população que mora em outras cidades. É a questão financeira que vai organizar o mercado. Princípio 7. Governos podem, às vezes, bem às vezes, tá? Melhorar os ganhos de mercado. As falhas de mercado, que nós vamos ver daqui a pouquinho mais detalhadamente, ocorrem quando existem falhas na alocação dos recursos, ou seja, não são alocados de maneira eficiente. O que é essa alocação de recursos? Bom, a falha de mercado ocorre quando eu tenho um mercado com um único produtor e todo mundo precisando comprar dele e ele cobra o preço que ele quer. Ocorre quando eu tenho muitos produtores, mas o produto deles é sempre um diferente do outro, então eu nunca consigo comparar direito. Ocorre quando eu tenho poucas empresas que fazem o mesmo produto, né? E você vai numa empresa, o preço do produto parecido com a da primeira é o mesmo preço, você não tem concorrência. Isso é uma falha de mercado, porque pode ter cartel, pode ter dumping, são coisas que lesam o consumidor, né? E que diminuem os ganhos da economia, porque se você paga mais caro naquilo que você não precisava pagar, como os recursos financeiros são limitados, são escassos, você deixa de gastar recursos em outros produtos, né? E não movimenta a economia de outros lados. Quando o mercado falha, os governos são os únicos que podem intervir para corrigir essas falhas e promover a eficiência e a equidade. Então, vou trazer aqui para vocês um caso um pouquinho polêmico. Todo mundo conhece a JIF, a JBF, né? Bom, a JBF recebeu muitos recursos do BNDES de empréstimos que foram concedidos com taxas muito baixas, né? E que foram concedidos para ela e não para outras. Será que houve falhas nessa concessão do tipo, não do ponto de vista de caráter, mas do ponto de vista de mercado? Será que os outros concorrentes da JF tinham a mesma condição? Se não tinham, será que muitos deles foram comprados ou fecharam as portas porque não conseguiam concorrer? E depois que isso aconteceu, como é que ficou o consumidor? Ele tinha mais ou menos opções para comprar os produtos? Então, esse tipo de falha, só o mercado pode intervir. O mercado pode cobrar, o governo pode cobrar a atuação de operadoras de celular, de grandes empresas, pode cobrar de montadoras para implantar carros híbridos, para investir em qualidade de segurança, como ABS, enfim, que agora a gente já tem, mas antes isso não era obrigatório. E só foi obrigatório porque o governo interviu, porque se não fosse, essas empresas não colocariam isso nos carros voluntariamente, porque isso é custo. Então o governo ele tem a capacidade de melhorar. Por que às vezes? Bom, porque às vezes ele se mete onde ele não tinha que se meter.
e ele atrapalha o mercado. Favorece um em relação a outro. Não corrige onde deveria corrigir. Então, ele pode, às vezes, melhorar o ganho, mas nem sempre. As falhas de mercado podem ser ocasionadas por externalidades que impactam nas famílias ou nas empresas, alterando a estrutura normal. Então, o que seria uma externalidade? Bom, o governo vai lá e mexe no Código Florestal para a proteção do meio ambiente, pensando em melhorar a preservação, assim, cuidar da fauna, da flora, né, preservar os lençóis freáticos, a água, enfim. Mas, como consequência disso, ele enrijece muito as regras de concessão de licenciamento ambiental e muitas empresas que poderiam vir se instalar no Brasil decidem ir para outros países, deixando de gerar emprego aqui. O que é externalidade? Bom, qual era o objetivo do Código Florestal? Preservar o meio ambiente. Não era fazer com que as empresas não viessem para cá para gerar empregos. Mas como elas não vieram e não gerou os empregos, isso foi uma externalidade. Eu criar um código para proteger o meio ambiente, mas ao mesmo tempo desmotivar as empresas a instalarem estruturas aqui, é uma externalidade. Forças de mercado. Quando uma pessoa ou empresa tem a capacidade de influenciar os preços de mercado. Exemplo mais clássico disso, Petrobras. A gente pode ver nos últimos meses, a Petrobras decide aumentar o preço dos combustíveis na refinaria, o preço automaticamente aumenta em todos os postos do país. Ela decidiu, não foi o governo que impôs ou todos os produtores de combustível, não, vamos combinar e aumentar. Não, é porque a gente só tem ela. Né? Então, ela decidiu e ela é uma força de mercado, porque o que ela decide influencia o mercado como um todo. E nisso o governo pode atuar, para diminuir a externalidade e também para equilibrar o mercado para que não tenhamos tantas forças de mercado. Isso diminui o bem-estar de todos. Aqui uma notícia, ó. O governo vai mexer em regulação para atrair novas companhias aéreas, diz ministro. Isso é de 2016, tá, gente? É mais uma daquelas coisas que eles falam. Eu trouxe aqui para vocês verem o que seria uma atuação do governo relacionada a melhorar o mercado. Ela não aconteceu, né? Não vieram novas companhias, né? Mas é um exemplo de atuação do governo que melhoraria. Melhoraria para quem? Para Gol, para TAM? Não. Melhoraria para nós, consumidores, que teríamos mais opções para cotar preços e escolher a nossa passagem aérea. Princípio 8. O padrão de vida das famílias e empresas dependem da produção do país. O padrão de vida pode ser mensurado em diferentes maneiras. Comparação das rendas individuais, eu posso comparar a renda do brasileiro e do americano e ver a diferença de um para o outro, ou posso comparar o valor total do mercado de produção de uma economia, que na verdade a gente vai chamar de PIB. Eu posso comparar o PIB de um país com o PIB do outro. O PIB ele é o resultado de toda a riqueza produzida em todos os setores dentro de uma economia. Quanto maior for o PIB, maior é essa economia. Quase todas as diferenças de padrão de vida entre os países são explicadas pela diferença de capacidade de produção, principalmente de produtividade. Países mais produtivos têm sempre uma produção maior. Agora, o que é produtividade? Produtividade é a quantidade de bem e serviço que podem ser produzidos por um trabalhador a cada hora. Então quer dizer que o trabalhador americano ele é mais inteligente que o brasileiro? Não, não é nada disso. Porque a capacidade de produção, de produtividade, não está ligada só à condição de inteligência. Ela está ligada a vários fatores, como tecnologia, legislação, né? Estrutura de IDH, de desenvolvimento da pessoa, a pessoa com melhor saúde, melhor alimentação, ela é mais produtiva do que aquela que não tem. Né? Então, tudo isso influencia.
Qual é o caminho para a nossa economia crescer? Melhorar a produtividade. Quanto melhor for a nossa produtividade, maior vai ser o nosso PIB e mais rico vai ser o Brasil. Notícia aqui que exemplifica o que é mexer em produtividade, educação, produtividade, crescimento. É uma sequência. Primeiro eu dou educação. 2, eu aumento a produtividade das pessoas. 3, eu finalmente consigo o crescimento. Então, quando a gente olha para essas 3 palavras e a gente vê as medidas que estão sendo tomadas no governo, pensem nisso. Ele está fazendo o 1 e o 2 para ter o 3, que é o crescimento econômico? Pensem nisso, tá? 9, os preços aumentam quando o governo gasta muito dinheiro. A inflação aumenta o nível geral de preços da economia. Uma das causas da inflação é o aumento da quantidade de dinheiro na economia. Quando o governo cria quantidades excessivas de dinheiro, ele provoca queda do valor do dinheiro. Então imagina o seguinte, o governo é um grande consumidor com muito dinheiro para gastar e que vai e compra tudo de uma vez. Então nós tivemos eventos como Copa do Mundo, Olimpíada, onde foram construídos ginásios, estádios, estrutura de aeroportos, enfim, muitas obras foram feitas. E essas obras foram feitas em boa parte pelo governo. Então imagina que eu tenho lá na economia uma indústria que produz vergalhão de aço, né, que é utilizado nas construções, e ela tem uma capacidade de produção de 1 milhão de toneladas por ano. O governo decide fazer uma série de estádios e estruturas para a Copa e a Olimpíada e compra mais da metade dela de uma vez. Mas o mercado, ele tinha 1 milhão de produção porque o mercado brasileiro consumia 1 milhão. De repente, entra 600 mil, 500 mil toneladas a mais, e a empresa não tem a capacidade de produzir. O que ela vai fazer em tão curto período de tempo? Ela vai aumentar o preço. Então eu pego um grande consumidor e coloco ele dentro da economia. Quando o governo decide fazer Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele vai lá e compra terrenos para construção de imóveis e tudo, mas ele eleva o preço do terreno. Porque aquele que não vendeu para o governo, vê o governo comprando todos os terrenos para construir imóvel, fala, eu vou valorizar o meu, vou aumentar o preço. Então gera inflação também. Aqui uma notícia, em ano eleitoral, gasto bate recorde e governo tem déficit fiscal inédito. Essa não é mais inédito, né? A gente tem déficit fiscal todo mês, todo ano, enfim. Isso não tem como fugir, não. É o gasto excessivo do governo. Não é só a Previdência, tá, gente? 10º e último princípio. A sociedade enfrenta trade-offs de curto prazo entre inflação e desemprego. Um economista chamado Phillips criou esse diagrama, essa curva, né, chamada curva de Phillips, que exemplifica muito bem essa situação da escolha entre inflação e desemprego. Vamos ver aqui, ó. A curva de Phillips ilustra como funciona esse trade-off, esse dilema entre inflação e desemprego. Quando a inflação diminui, o desemprego aumenta. Quando a inflação aumenta, o desemprego diminui. Então, olha só, trade-off de curto prazo. Por quê? Porque no segundo momento, as coisas se alinham. Então, olha o gráfico aqui. Eu tenho no eixo Y, taxa de inflação. E no eixo X, taxa de desemprego. Nesse ponto aqui, eu tenho alta inflação e baixo desemprego. Aí vem o governo, o Banco Central, e decide aumentar a taxa Selic. O que acontece? Bom, os empréstimos ficam mais caros, as pessoas pegam menos empréstimo, menos dinheiro, consomem menos e compram menos. Na medida em que elas vão comprando menos, os produtos vão sobrando nas prateleiras e o preço vai diminuindo, vai liquidando. Então vai baixando a inflação. Legal, isso é importante. Até que chega nesse ponto aqui. Saiu daqui para cá. Baixou tanto a inflação. Só que, como as pessoas estão consumindo bem menos, eu não tenho mais a mesma necessidade de produção. Então, eu não preciso da mesma quantidade de empregados. E olha o que acontece com o desemprego, que era aqui, passa para cá. Inflação caiu, desemprego aumentou.
Olha, uma notícia aqui para contextualizar. Desemprego nas metrópoles foi de 6,8% em 2015. Maior taxa desde 2009. Essa taxa estava boa se fosse hoje, né? Nosso desemprego ainda está muito maior do que isso. E na prova? Bom, Davos, lugar onde sempre é feito o Fórum Econômico Mundial. O pronunciamento de Goldfein, Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, durante sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, foi complementado após o presidente do Banco Central dizer que a continuidade da redução da taxa de juros nesta intensidade depende da inflação e da atividade econômica do país. O presidente ainda disse que enxerga a globalização positivamente para os países de economia emergente, no caso do Brasil. No caso do Brasil, houve crescimento dos benefícios para a classe média. Nós continuamos a apoiar a globalização porque beneficiou nossa economia e nossa classe média, declarou. Notícia tirada do portal do Wiki. Com base nos conhecimentos abordados na videoaula sobre princípios econômicos, que é essa que nós estamos vendo aqui, conceitue o 10º princípio econômico e a curva de Phillips. Vamos à resposta. De acordo com o 10º princípio, economias sempre vão enfrentar um trade-off de curto prazo entre desemprego e inflação. Existe um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego, ou seja, o Banco Central, quando repensa a taxa de juros da economia, Selic, deve levar em conta se ele quer diminuir a inflação, se sujeitando a um pouco mais de desemprego, ou se quer estimular a economia com a criação de empregos, tolerando um pouco mais de inflação. A curva de Phillips, que nós acabamos de ver, demonstra essa relação entre desemprego e inflação no curto prazo, conforme o gráfico abaixo. Eu não fiz o gráfico aqui, porque ele está aqui no nosso slide, né? Não precisa. Mas olha só o que acontece, para a gente terminar esse bloco. O Banco Central lá está sentado para decidir a taxa Selic. E aí ele tem duas opções, na verdade 3. Primeira opção, puxa, eu estou com alta inflação, os preços estão subindo muito, eu preciso segurar a inflação. Se eu aumentar a taxa de juros, o dinheiro vai ficar mais caro, as pessoas vão pegar menos empréstimos, e pegando menos empréstimos, elas vão consumir menos. Consumindo menos, os produtos começam a sobrar nas prateleiras e rapidamente os vendedores, os comerciantes começam a baixar os preços e eu seguro a inflação. Esse baixar os preços e essa venda ser menor faz com que as empresas que produziam aqueles produtos não precisem de tantos empregados. Então elas começam a demitir. Eu gero desemprego. Outra opção que o Banco Central tem é diminuir a taxa de juros. Puxa, a gente está com muito desemprego. Se a gente baixar os juros, as pessoas vão ter empréstimos mais baratos, vão pegar mais dinheiro emprestado, vão gastar mais. Esse gastar mais vai fazer com que as empresas tenham que produzir mais e, consequentemente, contratar. E aí eu diminuo o desemprego. É uma opção. Só que até que a produção esteja adequada, eu posso ter um pouco de inflação. E a terceira opção é não fazer nada. Não vou nem aumentar a taxa e nem diminuir a taxa. O Banco Central ele toma esse tipo de decisão, pessoal, 8 vezes por ano em reuniões agendadas. Então, se vocês entrarem no site do Banco Central, vocês têm a data de todas as reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária, para decidir sobre a taxa Selic. Ok? Último detalhe, esse dilema, esse princípio serve para o curto prazo, porque no médio e longo prazo, as empresas aumentam sua produção e o preço volta ao normal e o mercado entra em equilíbrio de novo. Tá certo? Vamos para o nosso intervalo e depois a gente volta para o terceiro e último bloco. Até já!
Estamos de volta, pessoal, para o nosso terceiro e último bloco. Nos dois primeiros nós vimos os 10 princípios fundamentais da economia, que servem para guiar as decisões dos agentes, falar um pouquinho do comércio e do mercado, né, até chegar em desemprego, inflação. E agora a gente vai estudar um pouquinho mais o funcionamento do mercado, nesse último bloco. Então vamos lá. Bom, duas palavrinhas são fundamentais para entender o mercado. Elas são as reguladoras do mercado. Todas as vezes que elas estão em desequilíbrio, eu tenho consequências para o mercado, consequências para os agentes econômicos, então para os consumidores, para os produtores, inclusive para o governo, né? E quando elas estão em equilíbrio, eu tenho a chamada situação de eficiência. Quanto mais equilibrado for o mercado, né, e vamos entender equilíbrio como nem favorecendo muito o consumidor, nem favorecendo muito produtor. Quanto mais equilibrado ele for, maiores são os ganhos econômicos, maior é o resultado econômico e o bem-estar dos agentes. Então vamos lá. Essas duas palavrinhas são oferta e demanda. De acordo com o Mencken, lá professor de Harvard, oferta e demanda são as forças que fazem as economias de mercado funcionar. São elas que determinam a quantidade que será produzida de cada bem e o preço pelo qual cada bem vai ser vendido. Então, vamos de novo. A oferta e a demanda são as responsáveis por dizer quanto de cada bem vai ser produzido, guardem essa parte, e por quanto cada bem vai ser vendido. Então, vamos brincar um pouquinho com os gráficos aqui. A gente vai ver muito esses gráficos ao longo do semestre. Então, vamos... Opa, peraí que ficou um pouco torto aqui. A gente vai fazer um gráfico de oferta e demanda, tá? Então, aqui eu tenho preço e quantidade. Eu tenho a curva que sobe, que é a oferta, e a curva que desce, que é a demanda. Este ponto onde elas se encontram, que eu vou chamar de ponto A, é o chamado ponto de equilíbrio. Então, neste ponto de equilíbrio eu tenho o preço 1 e a quantidade 1. Quando eu olho para esse gráfico, pessoal, ele estou mostrando que esse mercado, de qualquer bem que vocês possam imaginar, está em equilíbrio. Tá? Nem produtores, nem consumidores estão saindo prejudicados nesse mercado. Agora a gente vai fazer alguns exercícios mudando um pouco esse gráfico. Então, olha só. Vamos imaginar que nesse curto espaço de tempo, os consumidores aumentaram a sua renda. Então, eu tive reajuste de salário mínimo, dissídio, remuneração adicional, enfim. E isso aumentou o salário das pessoas. Com salários maiores, há uma tendência das pessoas consumirem mais produtos. Então, se elas querem mais produtos, a gente vai ter um deslocamento da curva de demanda, que eu vou chamar de D'. Olha só, a curva saiu daqui e foi para cá. As pessoas têm mais dinheiro, querem comprar mais produtos. E aí ela encontrou a oferta no ponto que eu vou chamar de B. E como é que está o preço e a quantidade em B? Bom, em B, a quantidade é 2, maior do que 1, e o preço, 2. Opa, maior que 1. Então, os preços subiram e a quantidade também subiu. Quando os preços sobem, o que eu tenho? Inflação. Certo? Então, eu gerei a inflação, mas a economia aumentou. Isso no curto prazo. O que aconteceria no longo prazo? Bom, no longo prazo, no médio e longo prazo, os produtores veem que, puxa, essa renda que aumentou dos consumidores, ela é permanente. Eles vão continuar consumindo essa quantidade. Então, se eles vão consumir essa quantidade, eu posso aumentar a minha produção. Aí eu vou lá, produtor, compro máquinas, treino funcionários, contrato novos empregados,
melhoro minha estrutura de distribuição, faço mais propaganda e mudo a minha oferta de produtos, que eu vou chamar de O'. Olha só, a curva de oferta também se deslocou e encontrou esse ponto aqui, junto com a nova curva de demanda, que eu vou chamar de ponto C. No ponto C, eu tenho uma quantidade Q3, que é maior do que Q2 e Q1, e tenho o mesmo preço P1. Então, olha só o resultado. A minha economia hoje produz uma quantidade maior, Q3, que é maior que Q1 e Q2, ao mesmo preço P1, que era o preço de equilíbrio inicial. Ou seja, a minha economia ficou mais rica. Então, quando eu tenho movimentos favoráveis, né, de aumento de renda ou de aumento de produção, a minha economia fica maior. Mas vamos voltar aqui para ver um detalhe. Se o produtor, que é o responsável pela curva de oferta, não sentir confiança no mercado, ele vai comprar mais máquina, contratar mais funcionários, fazer propaganda, melhorar a distribuição? Não vai. Por quê? Porque depois desse investimento é feito, não tem volta. Ele compra a máquina, não dá para devolver. Ele vai ter que ter essa produção. E se ele produzir muito para estar vendendo pouco, ele vai ter que baixar demais o preço do produto dele. Então, olha só, um ambiente de desconfiança faz com que os investidores, os produtores, não invistam. E se eles não investirem, a gente não gera emprego. Legal? Agora vamos fazer uma outra situação, eu vou apagar aqui. A gente vai fazer uma situação agora contrária. Essa aqui deu tudo certo, né? Aumentou produção, aumentou renda, o país ficou mais rico. Agora vamos fazer o nosso, né? Que infelizmente ainda não é esse. Quem sabe um dia. Aí, terminando de apagar aqui. Legal, então vamos lá. Preço, quantidade, curva que sobe, oferta, curva que desce, demanda, ponto onde elas se encontraram, que eu vou chamar de ponto A, tem um preço 1 e uma quantidade 1. Legal. Agora o nosso cenário é diferente. As pessoas perderam o emprego, perderam a renda. Então o que vai acontecer? Se elas perderam o emprego, elas estão demandando mais ou menos produto? Bom, elas perderam renda, quem perde renda não consegue comprar a mesma coisa que comprava antes. Então eu tenho um deslocamento para trás da minha demanda. Quando eu tenho um deslocamento para trás, olha só, o ponto B, eu tenho queda nos preços, P2 é menor do que P1, e o produtor vende uma quantidade Q2 menor do que Q1. Se essa situação de perda de emprego se mantém por muito tempo, o que é que o produtor vai fazer? Bom, não está vendendo, ele vai ter que mandar a gente embora, ele vai ter que diminuir produção. Então ele vai lá e reduz também a sua oferta de produtos. Ela vai para trás. E aí eu tenho o ponto C de novo, onde o P1, que era o preço inicial de equilíbrio, para uma quantidade Q3, que é a menor das três quantidades. Resumindo, a minha economia veio para cá, preços altos, quantidade baixa e mais pobre. Resultado da economia, mais pobre. Okay? Portanto, essa situação de alto desemprego, ela vai gerando esse tipo de consequência. Faz com que produtores diminuam o investimento, que desfaçam o investimento, que fechem empresas, que mandem gente embora. Isso vai ficando cada vez mais distante de se recuperar. Tá certo? Bom, vamos ver as estruturas de mercado. As estruturas de mercado estarão sempre condicionadas a número de firmas, diferenciação de produto e existência ou não de barreiras a entradas a novas empresas. Situação ideal. Puxa, o que poderia ser o melhor possível para as economias? Seria isso aqui, pessoal. Concorrência perfeita. Perfeita de perfeita mesmo. Eu tenho, os produtos são todos iguais,
eu tenho muitas empresas vendendo o mesmo produto e concorrendo entre si, brigando por nós consumidores, e não há barreiras à entrada. Difícil pensar num produto assim, né, que seja exatamente igual, muitas empresas, e que qualquer um possa produzir, não tenha barreiras à entrada. Mas tem, não são lá de muito valor agregado, mas tem. Exemplo que eu trouxe para vocês aqui, sal de cozinha. O sal é igual de todas as marcas, eu posso ter quantas produtoras de sal eu quiser e não há barreiras à entrada. O ideal era que todos os mercados seguissem essa condição de concorrência perfeita. Olha só o preço do sal de cozinha, ele é sempre muito baixo. Por quê? Porque ele é um bem igual para todo mundo, né? Não dá para diferenciar muito. Ele é um bem que não é escasso na natureza, tem muito sal, né? As salinas, tem muitas salinas, né? E não há barreira à entrada para a produção do sal. Essa é a situação ideal. Trouxe aqui uma notícia para vocês, ó, da Empresa Brasileira de Comunicação. Essa empresa é uma estatal, tá? Logo, logo ela deve ser vendida. Palpite meu. Trocando em miúdo, cresce no país o número de vendas pela internet. O que acontece com a venda pela internet? Bom, a venda pela internet, você tem uma quantidade de produtores e de vendedores muito maior, porque você elimina os custos de montar uma estrutura física de lojas, você elimina a contratação de funcionários, você tem até provedores de internet que tem lá um serviço específico para você montar a sua loja na web. Então, olha só, é o mais próximo. Você pega o celular, o smartphone, cota o produto que você quer, tudo muito fácil, né? Então, é o mais próximo que a gente tem de concorrência perfeita hoje, é a internet. Agora vamos ver as falhas, né? Pior situação, monopólio. Tem uma única empresa, produto não tem substituto próximo, então, aqui eu trouxe a Petrobras, é gasolina ou etanol, não dá para colocar outra coisa, e tem barreiras à entrada. Exemplo, mercado de exploração de petróleo. Então, esse mercado, lembra que nós mencionamos lá das forças de mercado lá no princípio 9? O que era uma força de mercado? Não, no princípio 8, que era do governo, o que era uma força de mercado? Era alguém que se decidisse mudar o patamar de preço, influenciava todo o mercado. E a gente deu o exemplo da Petrobras, que quando decide alterar o preço dos combustíveis na refinaria, isso se reflete para todos os postos de gasolina do país. Por quê? Porque ela não tem concorrente, ela é um monopólio. E como que isso funciona para nós consumidores? Bom, funciona mal, né? Porque se ela decidiu aumentar o preço, a gente não tem de quem comprar. Não tem o que fazer, né? Somos obrigados a tolerar esse tipo de situação. Então, quanto mais monopólio tiver numa economia, pior é o bem-estar do consumidor e menor é o ganho econômico da economia como um todo. O ganho da empresa monopolista é muito grande, mas o demais, da economia geral, do consumidor, é muito pequeno. Concorrência imperfeita, ou também chamada de concorrência monopolística. O que é isso? Bom, existem inúmeras empresas, os produtos são diferenciados e tem o livre acesso de firmas ao mercado. Exemplo, mercado de ensino superior. Você tem diversas universidades que oferecem o curso de Ciências Contábeis em EAD, o nome dos cursos é igual, o acesso das universidades a oferecer esse tipo de curso é fácil, não é difícil, né? Não há barreiras à entrada, mas os produtos são exatamente iguais? Não são. Por que não são? Por que o curso da Metodista é diferente das demais? Porque o curso da Metodista não tem o professor Klaus, não tem o professor Vitor, não tem a professora Geisa, não tem eu, né? Todos somos exclusivos metodista. Então, os cursos têm o mesmo nome, mas têm professores diferentes. Então, eles são produtos diferenciados. Agora, há uma concorrência muito mais favorável do que numa situação de monopólio? Com certeza. Você entra na internet, procura faculdades, pode procurar ver as grades, enfim.
diferente do combustível que a gente não tem opção. Tá? Então, um exemplo de concorrência imperfeita é mercado de ensino superior e sempre escolha metodista, certo? Oligopólio. Existem poucas empresas que dominam o mercado, os produtos são homogêneos, são muito parecidos, quase iguais, às vezes um pouquinho diferenciados, e tem barreiras à entrada. Barreiras, no caso de exemplo de telefonia, por exemplo, da Anatel. Se o governo não autorizar, não entra outra operadora de celular no Brasil. Então, olha só, eu tenho Oi, Vivo, TIM e Claro. Imagina que você vai no final de semana no shopping e decide comprar um plano pós-pago de 100 minutos e decide passar em cada uma dessas lojas, dessas marcas. Você vai na Oi, eles te passam um valor, você vai na Vivo, eles te passam um valor, a quantidade de internet é um pouquinho diferente, não cobra WhatsApp, não cobra Facebook e tal. TIM a mesma coisa, Claro a mesma coisa. No final, você pega o preço das 4 e começa a comparar os serviços e o valor que foi cobrado. E você vê que não tem tanta diferença de um para o outro. É como se a concorrência no mercado fosse combinada. Então, isso é chamado oligopólio. Quanto menos concorrentes eu tiver, mesmo que tenha mais, é melhor do que monopólio, mas ainda assim é muito distante de concorrência imperfeita e da concorrência perfeita, que é o ideal. Poucas opções, restrições à entrada, porque tem órgãos do governo que não deixam outras operadoras entrar, né? E o consumidor fica com poucas opções para decidir o que comprar. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que eu fiz para facilitar o entendimento. Então, olha só, eu trouxe as situações concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolística e oligopólio. Objetivo das 4, sempre maximizar o lucro. Esse é o objetivo econômico de todas as estruturas, né? Não existe sem fins lucrativos. Concorrência perfeita, número de firmas que podem atuar no mercado. O ideal, infinitas. Tipo de produto, homogêneo, todos são iguais. Acesso a novas empresas. Não existem. Não existem barreiras para novas empresas entrarem no mercado de concorrência perfeita. Quem quiser, entra. Lucros no longo prazo são normais. Por quê? Porque o mercado é competitivo, né? As empresas estão sempre tentando cortar custo, melhorar o serviço para o cliente, fazer uma promoção diferente em relação a outra. O cliente pode comprar um produto em uma e comprar outro produto em outra. É muito concorrido. E isso motiva a melhora sempre de serviços. Exemplo, hortifrutis, ou chamados sacolões. Você vai num sacolão, ele é muito parecido com outro sacolão, não tem muita diferença. Monopólio, também maximização de lucros. Número de firmas, só tem uma, mono, uma. Tipo de produto, único. Acesso a novas empresas, possuem barreiras. No caso de petróleo, por exemplo, tem a ANP e a legislação que não permite. Lucros no longo prazo são extraordinários, extraordinários. Exemplo, Bombril antes não é mais exclusividade, mas no começo era. Concorrência monopolística. Eu tenho muitas empresas, o produto é diferenciado, não tem barreiras para entrar, os lucros são normais. Exemplo deles, médicos, dentistas. Então eu posso ter um pediatra, 2 pediatras que cobram o mesmo valor de consulta e eu preferi ir em outro, porque eu acho que o atendimento dele, a atenção que ele dá para a criança é muito melhor do que o primeiro. Então, assim, os 2 são pediatras? São. Mas são iguais os produtos? Não, são um pouquinho diferenciados. Então, isso caracteriza concorrência imperfeita. Oligopólio, poucas empresas, o produto pode ser homogêneo ou diferenciado, tem barreiras para entrar, lembra lá da telefonia, Anatel. Os lucros são extraordinários e, exemplo, aqui eu trouxe alumínio, mas pode lembrar sempre de telefonia. Legal. Existe um órgão que é administrado pelo governo, criado pelo governo, que ele tem o objetivo de melhorar essa eficiência, essa relação entre as empresas e os consumidores. O nome dele é CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O objetivo do CADE é analisar funções, fusões e aquisições, e impedir, por exemplo, que eu tenha uma empresa
como a JBS, que chegou a ser dona de quase todo o mercado e, infelizmente, o CAD não impediu, né? Mas o ideal é que ele evite esse tipo de situação. Tem estruturas de mercado relacionadas também à oferta dos produtos. Primeira delas, monopsônia. Trata-se de um mercado onde existe apenas um comprador. Exemplo, mercado de trabalho de uma pequena cidade. Então imagina uma pequena cidade que só tem uma grande empresa lá e que quase todo mundo da cidade trabalha nessa empresa. Quando a empresa vai mal, a cidade vai mal. Quando a empresa demite muita gente, o desemprego naquela cidade aumenta. É uma relação de dependência única e exclusivamente dessa empresa que contrata na cidade. Ou oligopsônia. Mercado onde existem apenas poucos compradores. Mercado de criação de frango. Aí tem aqui, ó, Seara, Sadia e Perdigão. Então imagina que você é um criador de frango, você tem lá uma granja que você montou e você decide vender os frangos que você criou. Você vai lá na Seara, para quem você vai vender? Você pode vender para a Seara, para a Sadia ou para a Perdigão. Se nenhum dos três pagar o preço que você quer, você não tem para quem vender. Então é como se esses três aqui acabassem fazendo o preço do frango que você produziu. Poucas opções de venda. Pessoal, nós chegamos ao final da nossa teleaula. Se tiver alguma dúvida, não deixem de me chamar pelo Moodle, a gente vai se encontrar na interação, né, e vamos debater outros assuntos. Prestem bastante atenção nas leituras recomendadas lá para o planejamento semanal, para o nosso leitura ativa, e nos vemos na interação. Grande abraço a todos e até mais. Tchau!